Isso é cultura. Na nossa cultura é 18 anos. Para o sexo masculino, para o sexo feminino parece que é 22, né? 21, né? Pronto. Mas na cultura judaica, 12 anos já era a maioridade para o judeu. Então Jesus está no meu instrutor com 12 anos. Então, observe, de 2 para 12 ficou quanto na história? 10. Ficou 10. Dos 2 anos a 12 não se sabe o que Jesus estava fazendo. A Bíblia ocultou. Jesus depois novamente ele vai sumir novamente nas Escrituras Sagradas e ele vai aparecer com 30 anos, que era a idade para iniciar o ministério público. É por isso que ele inicia com 30 anos de idade. Outra coisa que eu quero destacar para os irmãos, que as pessoas pregam e dizem que Jesus ele plantou o ministério que durou 3 anos e meio. Isso é mentira, irmãos. A Bíblia não diz isso. O que podemos provar é que Jesus, ele passou 3 anos exercendo o ministério, ele morre, ressuscita, e ele vai passar 40 dias e depois vai ser assunto do céu. Então, biblicamente, o que podemos provar é 3 anos e 40 dias. Eu não sei outras pessoas encontraram esses 3 anos e meio aí, tá certo? Mas tem pessoas pregando 3 anos e meio, mas não pode provar isso aí, e aquilo que a gente não pode provar é mentira. A realidade é essa, não tem outra. Então observe que de 12 para 30 fica quanto? 18 com 10. 28 anos na vida do Cristo. Homem foi ocultado da história. Outra coisa que precisamos entender é que Jesus veio a este mundo movido pelo sentimento muito nobre, movido por amor. É por isso que João veio para descrever que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse vida eterna. Observe que Jesus ele não é um plano B de Deus. Jesus ele não foi enviado a este mundo na tentativa de corrigir o problema dela. O problema que Adão causou. Tá certo? Jesus não veio a este mundo como se o Deus eterno tivesse desesperado e quisesse resolver o problema. Não. Precisamos entender que tudo estava traçado. Glória a Deus. Na presciência de Deus. Pastor, o que é a presciência? É o conhecimento por antecipação. Na presciência de Deus, tudo já estava traçado. Observe que João ele vai dizer em Apocalipse capítulo de número 13, versículo de número 8, que ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Lembra-se de Isaías? Isaías capítulo de número 6, versículo de número 1, vai dizer: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a casa. E eis que eu vi serafins voando, e eles tinham 6 asas, com 2 sobre os pés, com 2 sobre o rosto, e com 2 voavam e dizia: Kodesh, Kodesh, Kodesh Yahvé Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Observe que ele vai dizer no relato que um voa ao seu encontro, trazendo tirada uma brasa viva com Atenas, e toca nos lábios deles: esse é purificado pelo teu pecado. E ele diz que houve uma voz dizendo: e agora, quem há de ir por nós? Aí ele disse ali: então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Observe que quando a gente lê este relato, a gente pensa que são palavras de Isaías, mas não é. São palavras de Cristo. Glória. Houve um conselho divino na eternidade, muito antes de Deus ter criado o mundo. E neste conselho, o Cristo, homem,
que era Deus na presciência, na eternidade passada, ele tomou uma atitude mesmo antes de Deus ter criado o mundo e o homem, de vir se humanizar e resgatar a humanidade. Pois Adão, o homem que seria criado, iria pecar, e o pecado seria entronizado na raça humana. Vamos ler? Abra a tua Bíblia juntamente comigo, por 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 22, a gente vai ler até o 24. Diz assim: todos acharam? Amém. Amém. Martim Lutero diz que não existe teologia sem Bíblia. A Bíblia é a nossa busca. Então, tudo que os irmãos escutarem, olhe na Bíblia, para ver se está lá, se está, certo? Então vamos lá. Capítulo 2, versículo de número 23 está escrito: homens israelitas, foi o que ele estava falando, exatamente. Homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Mas a este que vos foi entregue, pelo determinado conselho e presciência de Deus. Que a presciência que falou? Conhecimento por antecipação. No conselho que houve na eternidade, Jesus tomou a atitude de descer. Então, quando Isaías disse: e agora? Quem há de ir por nós? Ali são palavras do próprio Cristo na eternidade, por meio de Isaías. Entenderam aí, irmãos? Nem tudo, irmãos, que a Bíblia fala é aquilo que a gente pensa ou imagina, irmãos. É necessário estudar, é necessário cavar para entender. Amém? Então vamos lá. Jesus, ele tinha duas naturezas. Quais são elas, pastor? Existiam duas naturezas na pessoa de Cristo. A primeira natureza é humana. Se ele tinha a natureza humana, ele era considerado verdadeiro homem. Outra coisa interessante que a gente já pregou muito isso aí. Quem aqui nunca disse? A Bíblia diz que Jesus era 100% homem, 100% Deus. A Bíblia não diz isso, irmãos. Cuidado. Pastor, eu posso dizer que Jesus era 100% homem, 100% Deus? Pode, não quero nada. O que eu não posso dizer é que está na Bíblia, para não ajudar. A Bíblia diz que ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Está certo? Então ele tem a natureza humana, porque ele veio de quê? Tem uma mulher. Quando o homem peca, Deus, como sempre, resolvendo os nossos problemas, querendo nos aproximar dele como sempre, porque nada que você venha fazer, irmãos, vai impedir Deus de deixar de te amar. Glória a Deus. Ele ignora tudo que você é, tudo que você faz, porque o amor dele sobre nossa vida é maior. Glória. Ele ama, ele nos ama de uma forma incondicional. Não tem nada que você possa fazer que Deus pode dizer: não te amo mais. Não há como eu te amar mais. Não há como. Não tem como, porque o amor dele é incondicional. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro, mesmo sendo nós ainda pecadores. E a razão de estarmos aqui é este amor. Amém, irmãos? Glória a Deus, amém. Então, ele tem a natureza humana porque ele nasceu de uma mulher. E ele era verdadeiro Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Observe que quando o homem peca, Deus vai precisar resolver todo aquele problema, toda aquela problemática, e Deus vai agora dar uma promessa à humanidade. E é a primeira profecia bíblica profetizada pelo próprio Deus. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. Só que existe um detalhe interessante nessa profecia, porque a profecia dizia que da
que esmagará a